Fala galera do YouTube, beleza? Bom, estamos aqui hoje na Asus Brasil, tá? Visitando aqui eles e não podíamos perder a oportunidade de trazer um review aqui rápido para vocês dessa super placa-mãe aqui, tá? Placa-mãe da vez aqui na nossa análise é a Rampage 5, edição de 10º aniversário da Asus. Então a gente vai conhecer um pouquinho desse projeto, conhecer um pouco das características dessa placa-mãe que já está disponível lá no site da Pichau Informática. Então entra no primeiro link aqui que você vai clicar e você vai poder comprar diretamente no site da Pichau essa super placa-mãe aqui que é realmente bem caprichada da Asus. Então vamos dar uma olhadinha lá dentro dela, um pouco das especificações, características delas e um pouco desses recursos super tops aí que só uma placa-mãe ROG pode trazer para você. Vamos lá. Bom, começando aqui pela parte de cima, o primeiro ponto e o mais importante aqui, tá, é o socket e o suporte a processadores. Ela como uma placa-mãe Rampage, né, da Asus, ela suporta processadores LGA 2011, linha Extreme da Intel. Nesse caso aqui é um socket LGA com 2011 pinos, versão 3, então suporta todos os processadores LGA 2011 V3, ok? Aqui na parte de cima vocês podem ver todo o sistema energético da placa-mãe, que trabalha com um sistema VRM realmente muito bem caprichado nessa questão energética. São no total 8 fases aqui para alimentar e garantir a estabilidade do seu processador, equipados aqui junto com duas alimentações, tá, para o CPU, para fornecer toda a energia para a parte do CPU. Uma alimentação de 8 pinos e uma de 4 pinos. Vale lembrar que nessa questão da alimentação, uma conexão de 8 pinos já é o suficiente. Se você é um usuário que vai usufruir do overclock, vai utilizar essa prática na sua máquina, conecta mais uma alimentação extra aqui de 4 pinos para o CPU, para você poder usufruir o máximo de um sistema energético bem caprichado para overclock. Por falar na questão do overclock, aqui a gente tem um painel dedicado a essa modalidade. Então aqui na parte de cima vocês têm um painelzinho aqui com debug display, tá? Esse painelzinho aqui basicamente ele vai te dar os erros de 0 a 99, onde você vai poder identificar pelo manual alguns dos erros e problemas que podem estar acontecendo. Identificar se é um problema na PCI, na memória ou na placa de vídeo, por exemplo. Switch aqui para você poder controlar as PCI Express e os slots de memória. Esse switch aqui é bem interessante porque você vai desativar nos momentos que você estiver fazendo um overclock extremo. Se você é o cara que está mexendo ali com nitrogênio líquido, está fazendo aquele monte ali de overclock mesmo que pode gerar um curto-circuito por causa da condensação realmente dentro das PCI Express, você pode desabilitar. Exemplo, estou utilizando uma única placa de vídeo aqui no primeiro slot, tem 3 slots vazios, você desabilita o slot 2, 3 e 4. Assim não vai passar energia lá, não vai ter perigo de condensar dentro do slot PCI e gerar algum tipo de curto-circuito. Nos slots da memória RAM é a mesma coisa, você desabilita os módulos, você desabilita banco 1, 2, 3 ou 4. Botão de Start, Reset diretamente na placa-mãe, tudo para facilitar a modalidade do overclock. Memória OK, tá? Esse main OK aqui é um botão que se acaso a tua memória não seja compatível, não está na frequência adequada para funcionar com a placa-mãe, em vez de você ficar se matando, procurando, ter que ficar setando o clock da memória, todos os presets na BIOS, você simplesmente aperta esse botão aqui e a Asus faz todo o trabalho para você, deixa as memórias ali na compatibilidade máxima com a placa-mãe. Botão aqui de Safe Mode, que ele desativa qualquer tipo de overclock e entra no modo padrão, tanto das memórias quanto do processador. Então você vai desativar totalmente o overclock apertando ali, se acaso deu algum problema, né, durante a sua modalidade de overclock. Dissipadores, aqui a gente pode ver que são dissipadores de cerâmica de ótima qualidade, todos estilizados no background da placa-mãe mesmo, né? Que é um background preto com os detalhezinhos cinzas, né? Só que não se enganem, que ela não fica só assim. Ela tem uns detalhes aqui que são com o sistema Aura RGB. Então aqui as logos ROG aqui na parte de baixo no North Bridge, todas elas acendem aqui com LED RGB. Na parte de cima aqui, ó, onde está Republic of Gamers, a gente tem LED RGB também. E aqui onde está a Rampage 5, né? Tem os LEDs RGB, fora o logo strict da Supreme Fisk, que é o sistema de áudio da placa-mãe, também acende em RGB. Conexão 20 mais 4 pinos, conexão USB 3.0 diretamente da placa-mãe, é uma única conexão. Se você não tiver adaptador, você vai precisar comprar um ou deixar desabilitado o USB 3.0 do seu gabinete. No total são aqui 10 conexões SATA de 6 GB, tá? Conexões aí que podem fornecer para a gente até 32 gigabits por segundo de transferência. Conexão U2 para uma maior velocidade em dispositivos compatíveis. Então se você tiver um SSD que seja compatível com a tecnologia U2, essa placa-mãe te fornece o conector, que é esse que está logo abaixo das conexões SATA aqui embaixo. Botãozinho aqui pro ROG EXT Fan, então o sistema de fan da ROG, né, que você pode colocar aquela baia frontal no seu gabinete para fazer o controle das ventoinhas dentro do gabinete, tá, e outros dispositivos aí, são bem bacanas, inclusive pelas modalidades de overclock. Na parte de baixo, conexões padrão, tá? Painel frontal, USB 2.0, todas as conexões aí que são possíveis aí para a gente fazer a ligação diretamente no gabinete.
Um detalhezinho que chama atenção é que aqui embaixo ela tem uma conexão, tá, Molex. Essa conexão Molex serve para você garantir uma energia extra quando você estiver utilizando um sistema 4-Ray SLI, que essa placa-mãe suporta 4-Ray SLI e 4-Ray Crossfire. Então, se você estiver utilizando essa modalidade nessa placa de vídeo, nessa placa-mãe aqui, você pode conectar uma conexão auxiliar lá embaixo, Molex, para fornecer um sistema energético um pouco mais caprichado, né? Garantir uma estabilidade maior. Ainda mais se você for o cara que está mexendo com overclock, você vai precisar de um sistema energético um pouco mais caprichado e uma estabilidade muito maior no VRM da placa-mãe. Detalhe interessante é que ela possui mais uma conexão 3.0 lá na parte de baixo. Então, se você não utilizar aqui no cantinho, você pode utilizar lá embaixo. Você pode desde utilizar para duas conexões mesmo no seu gabinete, se tiver, ou na que fique mais fácil na hora do cabeamento no seu case. As PCI Express, vocês estão vendo todas lá, que são 4 suportando 4-Ray SLI ou 4-Ray Crossfire. Suporta até 128 GB de memória DDR4 com frequência de até 3.333 MHz em overclock, tá? São memórias aí que realmente você vai conseguir cobrir qualquer kit, desde uma máquina gamer, uma entusiasta para overclock, até quem precisa de uma placa-mãe para um servidor, tá? Uma máquina para render ou uma coisa do tipo, uma estação de trabalho realmente. Aqui na parte de cima eu já mostrei para vocês alguns detalhezinhos, tá dando para vocês verem aí no take, tá? Tem escrito Rampage 5 aqui, edição de 10 anos de aniversário da ASUS. Sistema de caprichado de áudio aqui que não poderia faltar numa placa-mãe ROG, né? Supreme FX com capacitores sólidos aqui de ótima qualidade, são todos capacitores Nichicon, tá? Black, então com vida útil gigantesca aí para você poder utilizar. Fora o painel traseiro dela aqui, que é um charmezinho a mais. No painel traseiro da placa-mãe ali, a gente pode ver que já conta com um espelho. Fora o LED RGB que tá ali, então você não precisa ter o trabalho de ficar colocando espelho ou esquecer alguma coisa do tipo. É um espelho já traseiro, totalmente personalizado da ASUS, mantendo a estética, né, e o background da placa-mãe, que realmente vai ficar bem caprichado. E aproveitando que a gente já está falando do espelho traseiro aqui da parte da placa-mãe, ela conta com um sistema de áudio aqui na parte de trás de 7.1 canais, com conexão de áudio óptica aqui, tá? Vai lembrar que não são conectores Gold Plated, por uma placa-mãe desse nível poderia ter um conectorzinho Gold Plated que ficaria bacana. Conexão PS2 para mouse e teclado, tá? Duas conexões USB 2.0. Vai lembrar que uma aqui é específica para você conectar um teclado, tá? Para quando você precisa ter um acesso melhor na BIOS. Geralmente teclados ali têm algum problema. Esses teclados mais novos, quando você conecta no computador, às vezes precisa de um drive para funcionar corretamente. Então aqui, se você conectar ele direto ali, você não vai ter esse problema. Uma das USBs 2.0 aqui é dedicada ao USB BIOS Flash, então é um sistema de recovery de BIOS da ASUS, você conecta o pendrive com a BIOS ali e você pode fazer o recover apertando o botãozinho aqui em cima. Então você tem o botão da BIOS, tá? E o Clear CMOS aqui na parte de cima. São dois botõezinhos, só conectar o pendrive aqui na parte de baixo. Sistema Wi-Fi da ASUS. Ponto que chama atenção aqui também são as conexões 3.1, tá? Que é um novo padrão aí de conexões que trabalham com velocidade muito maior e traz algumas novidades para vocês. Nesse caso aqui a gente tem conexões de sobra e trazendo já a novidade aqui embarcada junto com ela. Duas conexões 3.1 vermelhinha aqui do tipo A, então é aquele conector padrão que a gente já conhece nas USBs 3.0, que nesse caso aqui são 4, né, as azuis aqui de cima, e ela trabalha ainda com conexão 3.1 tipo C, que é esse conector reversível aqui, que é como se fosse de celular, um padrão que provavelmente vai ser adotado por todos os dispositivos futuramente. Os novos celulares já estão vindo todos aí com conexão tipo C, que é um conector reversível, passa mais energia, consegue passar mais dados, então é uma conexão muito melhor, né, para a gente utilizar. Fora duas conexões de rede aqui de LAN. Acredito que depois de tudo isso aí deu para vocês verem que realmente a Rampage 5, edição de 10º aniversário da ASUS, é um modelo bem caprichado. Para você que está pensando em adquirir um processador, por exemplo, 6950X, que é um processador compatível com LGA 2011 V3, eu acredito que é um belo upgrade para você, tá? Ela tem suporte aí às últimas tecnologias, traz todas embarcadas, é uma placa-mãe esteticamente é muito bonita, além de ter o padrão todo preto, ela tem um sistema Aura RGB, então você consegue deixar ela adequada ao seu kit na cor que você preferir, né? Placa-mãe realmente bem caprichada, qualidade ROG, né, que a gente não precisa nem falar nada aí pra vocês, vocês sabem que é muito boa. Se você gostou dessa placa-mãe, não esqueça de comentar lá embaixo do vídeo, tá? Deixar seu feedback pra gente aí, ela já se encontra no site disponível, então clica no primeiro link lá embaixo na descrição, que vocês vão poder conferir mais detalhes da placa-mãe, as specs completas dela. Vou deixar o site do fabricante também ali pra vocês, da ASUS, e vão poder conferir o preço dela. Então não esquece de largar aquele joinha se você ainda não é inscrito, se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e ativar o sininho aqui embaixo para você receber todas as notificações dos vídeos da Pichau Informática.